Irmãos, essa manhã nós estaremos dando início aqui à nossa escola bíblica dominical, agradecendo a Deus por mais um domingo que nós temos aqui a oportunidade de poder adorar a Deus, de estudar também a nossa lição da escola bíblica dominical. Quero aqui, antes de nós orarmos ao Senhor, agradecer a Deus pela vida dos nossos obreiros, pastor Nathaniel Vital, que está aqui conosco, pastor Diego Ramos, nosso professor dos varões, que hoje vai estar aqui ministrando a nossa aula da escola bíblica dominical. Portanto, antes vamos orar ao Senhor nesta manhã, agradecendo a Deus, mais uma vez orando ao Senhor. Querido Deus, nosso Salvador eterno e nosso Senhor, queremos mais uma vez nesta manhã, Senhor, deste dia de domingo, agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, adorando, bendizendo Teu santo, bendito nome. Te agradecemos, ó Deus querido, pela noite de descanso, pelo amanhecer, pelo levantar, respirar, alimentar, e ter a certeza que mais uma vez o Senhor nos deu o dom da vida, o Senhor nos abençoou, nos deu condições de estarmos na Tua casa. Ó Deus amado, neste momento que estaremos e que estamos dando início, Pai, à nossa escola bíblica dominical, ó Deus amado, dessa forma do culto online, Senhor, aonde nossos irmãos, nossos amigos estarão participando conosco através das redes sociais, através da live que está sendo feita aqui na Tua igreja, na Tua casa. Meu Deus, venha abençoar este momento do ensino da Tua palavra, venha abençoar nossos corações, nossa mente, o entendimento, para que nós possamos aprender, Senhor, e guardar a Tua santa palavra. Fica conosco nesta manhã, ó Deus, fica conosco, abençoa, Senhor amado, o pastor que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã. Dê graça a ele, dê vitória, dê condições, ó Pai querido, de ministrar esta aula, e a nós ouvintes, ó Pai querido, para aprender, guardar no coração, ó Pai, a Tua palavra. Assim nós oramos e Te damos graças, Te louvamos por todas as coisas, Senhor, em o nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos na nossa última lição do segundo trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E vamos estar estudando nesta manhã a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Então nós vamos estudar esta última lição, o pastor Diego Ramos vai estar ministrando, e o texto áureo desta lição diz: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Efésios capítulo 4 e o versículo 13. Uma lição abençoada, e nós convidamos você que está já nos assistindo nesta manhã, está conosco já na escola bíblica dominical, participar conosco deste ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E se você puder, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista da escola dominical e vamos juntos aqui estudar essa lição, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Quero também aqui dizer aos nossos irmãos aqui da nossa sede, do nosso campo de trabalho, das congregações, aqueles irmãos que ainda não pediram a sua revista da escola dominical, procure o nosso secretário da escola bíblica, da IBD, presbítero Pedro Augusto, peça a sua revista para que nós possamos estar lhe trazendo, e você não perca as próximas aulas
a nova missão no próximo domingo. Então, não esqueça que já estamos na última lição hoje. Nós encerramos o trimestre, a lição, e depois no próximo domingo já teremos uma nova lição para estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. E eu quero aqui convidar o pastor Diego Ramos para ministrar a palavra. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nossos irmãos que nos acompanham através desta live, nós queremos nesta manhã, mais uma vez, como sempre, falar do amor de Deus, da bondade de Deus. E nesta lição, nesta última lição do primeiro trimestre de 2020, onde trataremos a respeito do novo homem em Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos compreender a situação em que vivem os seres humanos. Nós faremos a leitura bíblica em classe. Se estivéssemos em uma sala formal, convencional, nós faríamos todos juntos, mas a leitura nesta manhã, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, versículo do 1 ao 16, texto muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário-vos é nascer de novo. Sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabeis isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura bíblica em classe, aonde o nosso comentarista deste primeiro trimestre, pastor Claudio Honor de Andrade, que nós queremos agradecer nesta oportunidade, que também é escritor, conferencista e consultor doutrinário teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a qual nos trouxe este ensino neste trimestre, aonde a lição todo o trimestre trata sobre a raça humana, a origem, a queda e a redenção do homem. Precisamos entender então nesta manhã a condição do ser humano, do homem,
quando nós falamos de um novo nascimento, de um novo homem em Cristo Jesus, precisamos entender que o homem, ao pecar, Adão ao pecar, ele se separou de Deus. Quando ele se encontrava ainda no Jardim do Éden, no livro do Gênesis, onde ele tinha total comunhão com Deus, a relação com Deus, onde o Senhor descia do céu e falava com ele no Jardim do Éden, e tinha a relação. O homem não havia ainda cometido o pecado, e esta relação, depois da queda, o homem perdeu. E com o pecado, a Bíblia vai nos dizer também que com o pecado entra a morte. E quando a morte entra na humanidade, ela passa a todos os homens, de maneira que todos estavam mortos em seus delitos, em suas ofensas. E agora nós, os seres humanos, precisamos de que alguém nos ligasse, nos reconciliasse com o nosso Deus, o nosso Senhor. E aonde nós queremos ministrar nesta manhã ao coração dos irmãos uma palavra de que Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos reconcilia com Ele. Através de Jesus, nós temos paz novamente com Deus. O texto-alvo já foi lido pelo nosso pastor presidente, pastor Ezequiel Inácio, que é de grande importância e diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 13. Se nós olharmos o versículo de número 12 de Efésios capítulo 4, vamos ver Efésios capítulo 4, o versículo de número 12 é muito interessante, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que, versículo 11, ele diz assim: olha, e ele mesmo deu ou concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12, agora preste atenção: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Repare que o texto diz com vista, ou com buscando o aperfeiçoamento dos santos. Então, a lição vai nos tratar a respeito de que nós somos santos, porém, nós estamos num processo onde nós devemos ser aperfeiçoados, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a este varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós estamos nesta caminhada, neste processo. Nós temos um objetivo geral desta lição, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Ou seja, quando nós nos convertemos a Cristo, a salvação operada em nossas vidas através de Cristo, através do Espírito Santo e da sua palavra, nos transforma, gera em nós um novo ser, um novo homem. E este é o objetivo geral desta lição: apresentar aos irmãos que é possível o homem alcançar de Deus esta perfeição, haja vista o próprio Deus cobrar, exigir de nós, seus discípulos, esta perfeição. Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 5 e o verso de número 48, Jesus está pedindo ou dizendo aos seus discípulos que eles devem ser perfeitos. Ele diz assim: olha, porquanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nós estamos sendo requeridos da nossa vida que nós buscamos essa perfeição,
o aperfeiçoamento das nossas vidas, do nosso caráter e da nossa maneira de ser e também de viver, como nos comportar diante da sociedade, da igreja e diante de Deus. Nesta manhã nós somos chamados a sermos, ou pelo menos a buscar a perfeição em nosso Deus, nos aproximarmos de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecido com Ele nós nos tornamos. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, quanto mais parecido com Ele nós seremos. Então, o convite é este nesta manhã. Você que ouve, nos assiste por este veículo de transmissão nesta manhã, você está sendo convidado a se aproximar de Deus e uma vez mais ser igual a Deus, no sentido de que nós devemos ser santos, no sentido de que nós devemos ser separados, consagrados à sua obra. Também temos alguns objetivos específicos, são 3, e o primeiro é apresentar o nascimento do novo homem, o segundo tópico é explanar a justificação do novo homem, e o terceiro tópico é enfatizar a santificação do novo homem. Nós temos por objetivo, então, alcançar estes tópicos. Primeiro eu gostaria de ler com os irmãos, antes de nós entrarmos no primeiro tópico, onde tem o objetivo de mostrar e apresentar o nascimento do novo homem, gostaria de ler com os irmãos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ou melhor dizendo, capítulo 5, verso 12, onde nos dará um norte para que nós possamos dar sequência a nosso estudo nessa manhã. Ele diz assim: olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nós lemos esta carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, nos é apresentado a condição do homem como pecador diante de Deus. Todos pecaram. Nós entendemos que Adão ao pecar, e como o pecado traz a morte aos homens, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós estávamos mortos em nossas ofensas. Nós estávamos condenados em nossas ofensas, de maneira que precisaríamos de um novo nascimento, e é sobre esse novo nascimento que nós vamos tratar nesta manhã. Quando falamos de um novo nascimento, irmãos, não estamos falando como Nicodemos, o príncipe dos judeus. Ele já pensou em seu raciocínio lógico, em que o homem, depois de velho, tornaria a entrar no ventre de sua mãe, para que pudesse nascer novamente. Não, o novo nascimento está dizendo a respeito de uma nova criatura, de um novo ser, de um novo pensamento, tendo a nossa mente, o nosso entendimento renovado, como disse o apóstolo Paulo, no capítulo número 12 e verso 2, onde ele nos chama a atenção para nós não sermos conformados com este mundo, mas para nós sermos transformados, para que nós possamos termos um novo entendimento da situação e circunstância em que nós estamos vivendo. Então, o novo nascimento não é no sangue e nem da carne. Você que tem a sua revista, a sua lição, você pode nos acompanhar. O texto diz que nascido não de sangue e nem da carne. O Evangelho de João, ele vai nos apresentar então, antes de tudo, uma criação espiritual, não gerada nem de sangue e nem da carne, mas de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, o capítulo número 1, o verso 12 e o 13, nos é apresentado tudo isso. E ele vai dizer assim: olha, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais
não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade de homem, mas de Deus. Quando nós lemos isso, nós entendemos que Deus quis que nós nos tornássemos seus filhos pela fé. Deus desejou, Deus quis, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós, muitas das vezes, relutamos contra isso, pois o texto fala de uma escolha. Nós devemos receber, quando fala de receber aqui, é receber o plano salvífico de Deus, é entender que Deus, desde a antiguidade, tinha um plano de salvação para as nossas vidas, a qual os judeus naquele momento não entenderam, não receberam, a qual o povo seu não entendeu, mas nós que recebemos, a igreja de Cristo que recebeu, foi-nos dado o dom de sermos chamados seus filhos, ou filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, nós somos filhos de Deus, mas não nascidos de sangue e nem da carne, mas da própria vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós lemos isso, entendemos que Deus tinha um plano, ou o plano salvífico de Deus estava já pré-estabelecido desde a antiguidade. Não é um plano B que Deus criou, não é uma saída que Deus achou, não, é o plano principal de Deus. Deus sabia que o homem, ou que Adão, iria pecar, iria sair fora da presença de Deus, e por esse motivo nós fomos chamados, convidados a sermos seus filhos pela fé. Quando nós lemos a lição nos apresenta, pelo nosso comentarista, que apesar do primeiro Adão ter pecado, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, que é o último Adão. E aonde nós encontramos isso? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 15, nós vamos ler, por se tratar de uma aula, no capítulo número 15, o versículo número 45, está escrito assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante, ou seja, Adão era um ser de alma vivente, um homem, um ser humano, porém o último Adão que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, que é Jesus, ele é espírito vivificante, ou seja, ele produz vida. Quando ele produz vida, está dizendo que nós temos um novo nascimento, um novo homem. Agora ele nasce de novo pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E quando nós nascemos de novo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, o texto vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nascidos, o novo nascimento de um novo homem, ou o nascimento de um novo homem. Quando falamos de nascido de Deus, nós precisamos entender que isso é plano de Deus. Desde a antiguidade, desde a fundação, antes da fundação do mundo, Deus tinha já o seu plano, como está escrito no Apocalipse, capítulo 13, e versículo número 8. Nós gostamos de fazer essa leitura para termos maior compreensão do plano salvífico de Deus. Está escrito assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus, o nosso Senhor, o plano de Deus já era desde a fundação do mundo entregar Ele na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida.
mas para isso nós precisamos aceitar o plano de Deus. Precisamos nos entregar ao nosso Senhor e nos tornarmos nova criatura. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, vai nos dizer que todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo, que nós somos nova criatura. E esta é a vontade de Deus, que nós sejamos novas criaturas. Então, quando nós falamos de nova criatura, ele está falando que nós devemos largar, deixar toda a nossa tradição, todo o nosso costume, para sermos nova criatura. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6, e o versículo de número 15, ele vai chamar a atenção dos irmãos que o importante é ser nova criatura. Ele diz assim: olha, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nós precisamos ser nova criatura, nascer de novo, deixar que o Espírito Santo de Deus produza em nós frutos novos em nossas vidas. Para isso, nós precisamos então nascer do Espírito e da água. E é quando nós vamos entrar agora no nosso estudo, no terceiro subtópico, onde fala Jesus dizendo a Nicodemos, ele diz que é necessário nascer da água, ou seja, o batismo em água tem o seu efeito salvador quando ele é aceito pela fé. Quando o batismo é aceito pela fé, então, ele tem o seu efeito salvador no sentido em que nós declaramos publicamente que nós aceitamos a Cristo e entendemos que quando Jesus morre e ressuscita, nós também, através do batismo, estamos morrendo, entregando a nossa carne, a nossa vida, morrendo para as nossas obras antigas, de maneira que nós vamos agora renascer ou ressurgir para uma nova criatura. Nós vamos morrer para o pecado e vamos viver para Cristo. Não é isso que o apóstolo disse? Que agora quem vive não é mais ele, mas é Cristo que vive em nós. E quando Cristo vive em nós, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Esse é o nascido da água, pelo batismo, não é? Que não simboliza apenas a morte e a ressurreição de Jesus, de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que o apóstolo Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. E este novo homem agora precisa glorificar a Deus. Este novo homem precisa adorar a Jesus. Mas de que forma? Com as suas atitudes, com o seu falar, com o seu pensar, com o seu agir. Todas essas maneiras vai glorificar a Deus, e o nome de Jesus, com toda certeza, é glorificado através das nossas atitudes. O nascido do Espírito Santo, o quarto subtópico, aonde nós vamos entrar agora, você que nos acompanha com sua revista, está falando sobre que todo este processo regenerador só é possível através do Espírito Santo em nossas vidas. Como Jesus disse no capítulo 16 de João, que o Espírito Santo Consolador, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, a tríplice obra do Espírito Santo em nossas vidas. Convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós queremos fazer a obra na vida das pessoas, nós queremos mudar as pessoas, mas na verdade somente o Espírito Santo
é capaz de fazer isso na vida do ser humano. O homem, o ser humano, ele não foi feito para ser dominado, não foi criado para ser dominado. No livro do Gênesis, Deus disse a Adão que ele iria dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, ele iria dominar sobre a terra. Porém o homem não é dominado, mas o homem ele é convencido pelo Espírito Santo. E é o que está escrito no Evangelho de João 16, do verso 7 até o verso 11, que o Espírito Santo, ele nos convence, é uma obra redentora que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Como isso acontece de maneira humana, de linguagem humana, nós não podemos explicar. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem as suas atitudes, tem o seu tempo de transformação, mas o Espírito Santo, ele está trabalhando. De que forma que ele trabalha? Através da palavra de Deus. Então nós temos a incumbência do Espírito Santo, ou de Deus, ou do próprio Jesus, de pregarmos o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, através desta palavra, vai transformar de uma ação sobrenatural a vida dos seres humanos, começando na alma, no espírito do homem, até trazer uma transformação visível, até que o corpo do homem, as atitudes do homem, tudo isso seja apresentado de forma visível. Mas tudo isso começa no íntimo da alma do ser humano, e isso fala de uma transformação, de uma conversão genuína, a nova criatura. Portanto, nós falamos aqui então do nascimento do novo homem, este homem que estava entregue à morte, pois Romanos capítulo 6, verso 23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós que desfrutamos do dom gratuito de Deus, temos a vida eterna. Nós vamos agora para o próximo tópico, o segundo tópico desta lição, em que nós vamos falar sobre a justificação do novo homem. Nós já falamos aqui que o homem, ele estava morto em seus pecados, separado, a morte passou a todos os homens, e agora ele se encontra nessa condição de réu culpado, pois o homem é culpado, ele é devedor. O pecado que é chamado na Bíblia de como errar o alvo, ele também é apresentado a nós como uma dívida contraída, em que nós contraímos para nós essa dívida, o pecado, e nós agora precisamos ser justificados. E quando vamos falar disso, precisamos entender que somente Jesus é quem pode nos justificar diante de Deus. Homens pecadores, homens falhos, embora nós entendemos isso, ainda há muitas pessoas pensando que a sua justiça ou a justiça humana, as obras humanas, são necessárias para que o homem seja justificado. E na lição de hoje vamos aprender que as nossas obras ou a nossa justiça, ela não serve para nos justificar diante de Deus. O texto diz assim: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. O primeiro subtópico vai nos trazer a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Vamos ler Efésios 2, verso 8 e também o 9, aonde o apóstolo Paulo vai nos dizer que isso é um dom gratuito de Deus.
está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, as minhas obras, as tuas obras, por mais que elas sejam boas, por mais que elas sejam até, devam receber aí méritos humanos, elas não servem para nos justificar diante de Deus. Muito pelo contrário. Quando Isaías vai escrever o capítulo 64 do seu livro, ele vai dizer que estas obras são consideradas como imundícias. Vamos ler? Isaías 64 e versículo de número 6, onde ele diz que: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Ou seja, as nossas obras, elas não servem, elas são imundícia, não têm validade alguma diante de Deus, o nosso Senhor, para justificar, para nos fazer justos. Somente por meio de obtermos a salvação, de nos justificarmos perante um justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, o último Adão. É isso que nós estamos falando. O último Adão, nosso Senhor Jesus, ele vai nos dar a condição de sermos considerados justos diante de Deus. O que é isso? Isso nos leva a entender que nós, homens, pecadores, falhos, antes da morte de Jesus, o nosso Senhor, Deus olhava para as nossas vidas, olhava para nós, os seres humanos, e nos via como homens condenados, nos via pecadores, olhava para nós e nos via como homens dignos de sermos condenados. Por esse motivo, foi necessário então a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, e ele diz uma palavra interessante, ele diz: Pai, está consumado. Quando ele fala Pai, está consumado, ele está querendo dizer: Pai, está pago a dívida. Estes homens agora, eles são justificados pela minha morte na cruz. O que é isso, irmãos? Nós precisamos entender que hoje, neste exato momento, após aceitarmos a Cristo, temos um novo nascimento, passarmos pelas águas do batismo, deixar o Espírito Santo nascer e operar em nossas vidas. Neste exato momento, Deus olha para mim e para a sua vida e não nos vê mais como réus condenados, mas sim réus livres de condenação e sem pecado algum, porque Deus olha para nós e vê Jesus, a obra expiatória de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso redentor. E quando falamos disso, nós falamos da dívida que nós tínhamos para com Deus. É essa dívida do pecado que nós não tínhamos condições de pagar, nós não tínhamos condição alguma de pagar a dívida que Jesus pagou na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. O que é isso? Aquela promissória, a cédula é uma promissória que o devedor assinava para confirmar a dívida que tinha com o credor. E esta dívida agora, ela foi paga na cruz do Calvário. Você não deve mais nada, você é livre. Nós somos livres para adorar a Deus, porque Jesus nos justificou. E esta é a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão, e muito mais do que uma anistia. Concede-lhe o estado de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo
a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e os seus pecados inteiramente apagados. Deus não se lembra mais. Deus não nos vê mais como pecadores, mas sim como justos, justificados diante de Deus. E não pelas nossas obras, como lemos em Efésios, não, mas pelo dom gratuito de Deus, para que nós não nos gloriássemos, mas sim toda a glória, toda a honra, toda a adoração fosse entregue ao nosso Senhor Jesus. Então, o novo homem é justo, e a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão na cruz, que creu no sacrifício de Jesus Cristo. Deus já o olhou como se nunca houvesse cometido pecado, e foi salvo pela obra redentora de Jesus. Aquele homem não fez nada mais além do que crer no Senhor Jesus, não é? Então nós encerramos aqui a justificação. O que é a justificação? É o nosso Senhor Jesus assumindo o nosso lugar, assumindo o lugar de réu, e se fazendo culpado. Inocente se fez culpado, santo, puro se fez pecador por nós, se fez amaldiçoado por nós. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós encontramos ali a obra redentora de Cristo, quando Ele assume os nossos pecados, e é o momento em que Ele passa na cruz do Calvário, onde Deus, através de Jesus, salva a humanidade. Todo aquele que nele crê será salvo. Portanto, precisamos crer. É a única condição que nos é imposta, é crer na obra redentora de Jesus. Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso salvador. Quando falamos de remissão, precisamos entender que alguém pagou a dívida, o resgate. É como se nós devêssemos a uma pessoa e tivéssemos um objeto, e nós levássemos a casa de penhor e empenhorássemos aquele objeto até que nós viéssemos pagar a dívida, e um amigo nosso fosse lá e resgatasse aquele objeto das mãos da casa de penhor. É isso que Jesus fez por nós. Nós devíamos, éramos condenados, e Ele comprou, nos pagou, não com preço de prata ou de ouro, não, mas com preço de sangue precioso vertido na cruz. Então valorizemos isso, valorizemos a obra da redenção em nossas vidas. E quando falamos de obra de redenção, nós vamos agora para o terceiro tópico, para nós caminharmos para o final desta lição, embora uma lição maravilhosa, que nós deveríamos ou gostaríamos de ter muito mais tempo para entrar em detalhes, e a lição vai nos tratar agora da santificação do novo homem. Tudo isso é o processo, da santificação e da salvação na vida do homem, a doutrina da santificação. Nós falamos do novo nascimento, da justificação, e agora vamos falar sobre a santificação. Santificação, irmãos, existe duas situações que vamos encontrar nessa lição: como um posicionamento e como um processo a ser vivido ao longo da nossa caminhada. Quando nós nos posicionamos a respeito de Cristo, aceitamos a Jesus, a Bíblia já nos chama de santos, e nós somos, a partir de então, no sentido de posicionamento, nós nos tornamos santos. Porém, existe um processo a ser seguido, como nós já falamos no texto áureo, é o aperfeiçoamento dos santos, ou seja,
são santos sendo aperfeiçoados. Isso quer dizer que a partir do momento em que alguém aceita Jesus, ele já se tornou santo de forma posicional, mas agora ele precisa entrar pelo processo da santificação, processo este que vai nos tornar cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. E é este processo que muitas pessoas não querem passar. Eles até aceitam a posição de ser santo, eles até aceitam ser chamados de santos, mas não querem entrar pelo processo da santificação, que é a cada dia sendo melhor do que ontem. Hoje eu devo ser melhor do que ontem, amanhã eu devo ser melhor do que hoje, buscando este aperfeiçoamento, este processo de santificação. Então vamos entrar na lição. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. O posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Este processo de santificação, o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura perfeita, ou a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então aqui nesse processo, nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra é quem molda o nosso caráter, a palavra é quem nos direciona, a palavra é quem apruma a vida do crente. Um crente sem a palavra, ele até entra pelo caminho, porém ele não consegue caminhar, porque a palavra, ela vai tirando as arestas, aquilo que está de excesso na nossa vida. E lembrando aos irmãos que nós queremos ir morar no céu, e a Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é apertada, ou seja, nós não vamos entrar lá com toda a bagagem que nós trouxemos da nossa vida mudando. Nós precisamos de momentos em momentos, dia a dia, sermos limpos pela palavra. Não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso a importância da palavra de Deus, porque a palavra ela limpa a nossa vida à medida que nós damos ouvido e crédito à palavra de Deus. Ela vai limpar a nossa vida. Por isso, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de frequentar cultos de ensino, de assistir agora nesse momento que nós estamos vivendo, de estar ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para limpar a nossa vida e tirar aquilo que está de excesso fora da vontade de Deus. E nós vamos ficando com o caráter moldado pela palavra. Ela nos leva, nos conduz ao ideal cristão, que é chegar no céu e sermos a imagem e a semelhança de Deus. Somente a palavra pode fazer isso na nossa vida. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Nós falamos isso aqui na terça-feira no culto de ensino, aonde nós ministramos por bondade de Deus a palavra, o ensino da noite de terça-feira, e falamos sobre conhecer a vontade de Deus.
O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, capítulo 5, e verso 17, ele diz assim: olha, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, se não me falha a memória, está escrito assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa separação, como processo, é a vontade de Deus. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus, e somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para as nossas vidas. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. A santificação é a vontade de Deus. E nós, como ensinadores da palavra de Deus, você como ouvinte da palavra de Deus, que também é o ensinador da palavra de Deus, deve sempre ensinar e falar e realizar movimentos que tragam o assunto santificação, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo número 14: sem a santificação ninguém verá a Deus ou o Senhor. Então nós precisamos ser santos, e aqui cabe a nós agora. Aqui cabe a nós, é a nossa parte. Nós devemos buscar ao Senhor Jesus. Nós devemos prestar o nosso tempo a ser santo, a buscar o Senhor. Nós estamos vivendo tempos em que cada dia mais se dificulta para a igreja, no sentido em que as coisas vão se apertando, a igreja vai sendo encurralada, mas a igreja, ela é santa, a igreja, ela é fiel ao Senhor, e é essa igreja, santa, lavada, remida, de boas obras, que Jesus vem buscar no arrebatamento. Mas a igreja, ela vai ser levada ao céu. Porém, aqueles que se encontrarem desapercebidos, com a vida toda desleixada, talvez vai ficar no arrebatamento. Mas para que isso não aconteça em nossas vidas, que o Senhor Jesus nos encontre cada dia mais santificando as nossas vidas. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que é impuro, que continue nas suas impurezas, mas aquele que é santo, santifique-se ainda. Ou seja, há tempo ainda para nós nos santificarmos, há momento de nós nos santificarmos, de buscarmos a presença do nosso Deus e sermos achados na postura, com status e com a vida santa. Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Jesus disse isso. Não é coisa da igreja, ou coisa imposta pela igreja, ou por nós que ensinamos, não. Foi Jesus quem disse: sede santo, porque eu sou santo. E se a raiz é santa, a raiz é o nosso Senhor Jesus, nós como frutos devemos também ser santos. Nós como árvores devemos produzir frutos santos, dignos de arrependimento, aonde o Senhor Jesus possa encontrar em nós algo de que se agrade. Nós devemos nos postar ou nos portar como alguém do céu, cidadãos do céu. Nós somos do céu, irmãos, e nós não podemos crer em Jesus somente nessa terra ou nessa vida, porque Ele está nos proporcionar uma vida eterna. Somente os santos possam ir. Então eu quero aqui fazer a conclusão, a leitura da conclusão desta aula, pedir aos irmãos que continuem na presença de Deus,
embora todas as dificuldades que nós estamos encontrando agora para estarmos na casa do Senhor, devido aos decretos e às leis, mas devemos obedecer às leis dos homens, mas nada pode nos prender, nada pode nos separar do amor de Deus que está derramado ou manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A leitura da conclusão diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, e quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, verso 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Mais uma promessa a se cumprir em nossas vidas. Este corpo mortal será revestido da imortalidade. Isto que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, ou seja, nós seremos ou receberemos um corpo glorificado, seremos como é o nosso Senhor. Esta é a promessa que Deus tem para aqueles que permanecerem fiel até a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. A orientação que eu te dou nesta manhã é que você fique firme, enfrente as lutas, as dificuldades, mas nunca, por nenhum motivo, por nenhuma circunstância, abandone o Senhor Jesus. Nunca deixe Jesus por nada, porque Jesus é aquele que pode mudar a nossa história, é aquele que pode transformar as nossas vidas e pode nos fazer uma nova criatura na sua presença. Assim eu quero terminar esta aula, ou a minha fala em especial, agradecendo a Deus pela sua vida que me ouve, pela vida da igreja aqui em Andadas, a igreja que está no Brasil, está trabalhando, fazendo a obra salvadora de Jesus, anunciando a palavra do Evangelho. Então agradeço a sua vida que nos ouviu atentamente, e que Deus em Cristo possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós acompanhamos aqui esta lição de número 13 e podemos concluir que no final desse trimestre nós crescemos no conhecimento, na graça em que há em Cristo Jesus. Estudamos nesse trimestre a raça humana, origem, queda e redenção da raça humana, e terminamos a lição de número 13, essas 13 lições, a última, o novo nascimento, o novo homem em Jesus Cristo, aquele que é nascido em Jesus, como disse aqui o professor da ministração. Uma vez que descemos as águas do batismo, nascemos de novo em Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, e devemos então permanecer e ter uma vida santa, pois é mandamento do Senhor para nós. A palavra, a Bíblia, quando nos traz a instrução, ela não diz: se você puder, se você quiser, sede santo. Não é isso que diz. O texto diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós glorificamos a Deus, irmãos, por esta aula, pelo final desse trimestre. E eu quero aqui agradecer ao Senhor. Muito bem.
Quero agradecer à Igreja do Senhor, nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer aqui nosso superintendente, pastor Marcílio Carlos. Quero agradecer aqui também os professores da nossa Escola Bíblica que não puderam estar hoje, mas aqui a pessoa do pastor Diego Ramos, professor dos ceifeiros. Quero agradecer aqui também pastor Nathanael Vital, que está aqui conosco, nosso primeiro vice-presidente, que é professor das irmãs, né? Muito bem, da classe das irmãs. Quero agradecer aqui também presbítero José Osmar, professor dos jovens, e também irmão Paulo, irmã Lídia, professor dos adolescentes, e também a cooperadora irmã Andréia Ramos, e também irmã Marislande, que são as professoras das nossas crianças. Glória a Deus. Quero louvar a Deus, porque Deus tem nos dado uma boa escola bíblica dominical, irmãos. Nós estávamos aqui com aproximadamente 50 matriculados, aproximadamente, não me lembro agora o número. Nosso secretário não pôde estar hoje também, devido ao seu trabalho. Porém, nós louvamos a Deus. E o ensino da escola, irmãos, é aquilo que nos dá alimento, que nos dá sustento, base, para que nós possamos servir a Deus com alegria, não só com alegria, mas com fidelidade, também não só com fidelidade, mas constante na presença do Senhor. A palavra de Deus é aquela que nos instrui, é o nosso guia de fé, é aquilo que nos ajuda a estar na presença de Deus. Então eu quero glorificar a Deus. Certamente nós estaremos juntos em breve, cultuando a Deus na nossa escola bíblica dominical. Próximo domingo inicia-se um novo trimestre, e o tema da revista muito bem, a Igreja Eleita, né? O pastor já me falou aqui, a Igreja Eleita, o tema da próxima lição que nós vamos estar estudando. E claro que cada classe depois, como jovens, adolescentes e crianças, tem aí os seus temas para estudo da IBD. Então eu quero agradecer ao pastor Diego Ramos mais uma vez pela boa ministração da aula, da palavra de Deus. Que Deus abençoe. E queridos irmãos, hoje à noite, permitindo Deus, nos dando vida e saúde, 18h30 estaremos aqui de joelhos dobrados, orando ao Senhor. Eu sei que a igreja não poderá estar conosco aqui, mas lá no seu lar, lá na sua casa, aonde você estiver, dobre os joelhos conosco. 18h30, 6h30 da tarde, vamos orar ao Senhor. E às 19h nós estaremos dando início ao nosso culto ao vivo, online, para toda a igreja do Senhor aqui em Andradas, também nos nossos municípios, que as nossas congregações também estão sem cultos, e nós estaremos cultuando aqui a Deus. Participe do nosso culto a Deus nesta noite. Venha glorificar ao Senhor conosco. Pastor, mas eu não posso sair da igreja. Reúne a família aonde você está, lá no seu lar, na sua casa. Pegue a Bíblia, pegue a harpa cristã, glória a Jesus, e vamos cultuar ao Senhor. Nesta noite, se Jesus não voltar até a tarde, vamos nos reunir aqui, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Jesus, mas também vamos ouvir a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. E você é o nosso convidado, a sua família é nossa convidada para estar juntos online, louvando e adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu ouvi o pastor Diego aqui instruindo, não deixe de cultuar ao Senhor, não deixe de ouvir a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos fortifica, que nos encoraja, que nos dá estrutura para nós atravessarmos esses períodos tão difíceis que nós passamos, e o Senhor estará conosco em nome de Jesus. Eu quero aqui pedir ao pastor Nathanael Vital
que venham orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta manhã abençoada de escola bíblica dominical, e ele já vai impetrar a bênção apostólica para a igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos. Querido e amado Deus, louvamos e te agradecemos, ó Pai, por ter nesta manhã nos instruído nesta aula. Deus, tudo quanto falaste conosco, Pai, eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui sendo acompanhado nesta live. Continua abençoando, Senhor, a vida de cada um. Despeça-nos debaixo das tuas potentes mãos, nos dando um dia de paz, um dia tranquilo, preparando-nos para o culto à noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos, louvamos e agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém.